Deixa eu te perguntar, você vai ficar sem máscara quando estiver ao ar livre a partir da semana que vem? O GDF liberou o uso da proteção em espaços abertos, começando a valer quarta-feira, dia 3 de novembro. Juntos aqui hoje, ao vivo, a gente vai ter uma ideia de como estarão as ruas. Por quê? A gente vai fazer uma enquete e descobrir se as pessoas vão tirar a máscara ou vão ficar de máscara. E você vai poder votar de graça pelo celular, fácil, fácil. O caminhoneiro conhecido como Zé Trovão se entregou nesta terça-feira à Polícia Federal em Joinville, Santa Catarina. Marcos Antônio Pereira Gomes estava foragido desde o início de setembro. Ele teve a prisão decretada por incentivar atos violentos em manifestações bolsonaristas. Idosa atropelada na faixa de pedestres tem 20% de chance de sobreviver. Kátia Gomes. Malta, nós vamos conversar ao vivo com o delegado responsável pelas investigações. Quem vai responder na justiça pelo atropelamento? Os pais ou o adolescente? O que acontece com uma pessoa que entrega o carro na mão de uma pessoa que não tem habilitação? É já já. Será que um novo aplicativo de transporte poderia aumentar a concorrência, baratear as corridas e favorecer os motoristas que estão reclamando que a gasolina está cara e as empresas não repassam um valor adequado para eles? Um novo aplicativo é a ideia de um grupo de empresários de Brasília que decidiu competir com as gigantes multinacionais Uber e 99. Mega Sena sorteia hoje 33 milhões de reais. Tatuzinho, se for jogar, me coloca nesse bolão, hein? Olha, com certeza, Malta, eu já vou colocar você nesse bolão, porque você sabe, eu sou apaixonado por jornalismo, você também é apaixonado por jornalismo, mas se ganhássemos 33 milhões de reais, daríamos pra gente descansar, né? Então daqui a pouco a gente vai contar como é que está a saga dos moradores de Brasília em busca desse prêmio acumulado da Mega Sena de 33 milhões de reais. Malta! Meu Deus, ia ser 16 milhões e meio para mim, 16 milhões e meio pro Tatu. Não sei se precisava trabalhar mais não. O SBT Brasília, primeira edição, já está começando. E a edição de hoje começa com o caso da dona Ivonete Marcelina, de 69 anos de idade, que está internada em estado grave no hospital de base, depois de ter sido atropelada por um adolescente de 16 anos, enquanto essa senhora atravessava a faixa de pedestre na Via Leste, lá em Ceilândia. A imagem do circuito da barbearia Diniz, se eu não me engano, que fica lá em frente, mostra o atropelamento. A imagem é muito forte, você está vendo aí na tela, e a Kátia Gomes foi até a delegacia para atualizar esse caso e está nesse momento com a filha da dona Ivonete. Kátia, boa tarde para você, contigo, amiga. Oi, Malta. A família inteira está muito abalada com o que aconteceu. Como você disse, a dona Ivonete, ela está em estado gravíssimo no hospital. Inclusive, os médicos falaram que ela tem 20% de chance de sobreviver. E se sobreviver, vai ter muitas sequelas. Estava conversando aqui agora com a Alessandra Araújo. Ela é filha da dona Ivonete. E, Alessandra, no hospital, né, os médicos falaram que ela só tem 20% de chances de sobreviver. Como é que a família recebeu essa notícia? Quando a gente recebe uma notícia dessa, vindo de uma doença, é até o mais fácil da gente conseguir aceitar. Mas saber que essa notícia foi vinda através de um crime, né, de uma pessoa que não era habilitada, que era menor de idade, deixou todo mundo desestruturado. A gente já não tem um pai e agora a gente se vê na iminência de perder a nossa mãe. Uma mulher que dedicou a vida toda para as duas filhas e para a neta dela. Então está sendo muito difícil para a gente, está sendo muito difícil. E eu peço, sabe, que cuidem desse caso, que responsabilizem, mas que acima de tudo, sei lá, talvez trabalhar a questão das leis, para que as pessoas assumam a responsabilidade. Um adolescente de 16 anos, eu sou da área da saúde, eu sei que hoje eles já têm muito conhecimento e sabedoria do que é certo, do que é errado. Então eles precisam também ser responsabilizados por isso. Não está sendo fácil. Alessandra, e quando você soube que ele tinha fugido do local, com certeza foi ainda mais revoltante. Foi a dinâmica do momento. Quem estava lá era minha irmã, que
ficou sabendo na hora que o corpo que estava no chão era da nossa mãe, porque ela não sabia, ia lá para poder buscar minha mãe na fisioterapia, que minha mãe tinha saído de casa para poder cuidar do pé dela. E aí do nada ela olha, ela viu uma calça jeans e falou: aquela calça é da minha mãe. E aí ela jogou o carro, parou lá no quadradão, desceu, quando ela foi que ela viu que era a nossa mãe. E aí parece que ele saiu e depois parece que ele retornou. Essa dinâmica, para mim, ainda é muito desconhecida, porque a gente ficou em choque, né? Minha mãe foi para o hospital de base de helicóptero. O que os médicos falaram no hospital, né? A gente informou agora que os médicos informaram que ela tem 20% de chance de sobreviver. A família ainda tem esperança? O que os médicos passaram para a família? Deus acima de tudo. A minha mãe é uma mulher de fé. Muita, muita, muita fé. Ela ficou viúva aos 34 anos e depois disso ela só dedicou a vida dela para a igreja e para mim e para minha irmã. Então, assim, esperança, se for 1% de chance da minha mãe sobreviver, a gente tem muita esperança. O quadro é grave? Não, é gravíssimo. A médica me falou ontem, no final da tarde, falou: se vocês têm fé, reza. Tem muita, 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 muita gente rezando pela minha mãe, de todos os credos, evangélicos, protestantes, espíritas, umbanda, todas as religiões estão unidas. De tanto que essa mulher, ela transpirava fé. Então a gente tem sim esperança de que ela volta para casa e continua cuidando da gente. Como era sua mãe? Sua mãe saía sozinha, uma mulher 69 anos, nova ainda, lúcida, uma vida inteira aí pela frente. A idade dela saiu errada. Ela tem 67 anos. Ela é totalmente lúcida. Ela anda para cima e para baixo. Ela não tem nem a 4ª série completa, mas ela mesma desenvolvia as coisas dela, resolvia tudo. Ela fazia tudo, tudo, tudo. Então, assim, falar, talvez foi um descuido, talvez não. Ela era muito atenta. Minha mãe é um exemplo. Então, assim, lucidez, a minha mãe é muito. E o que me deixa mais triste e preocupada é porque foi um traumatismo craniano, né? Então, tem um coágulo na cabeça dela. A região que foi afetada. Então, cognitivamente, a gente fica nessa expectativa, né, desse medo do que vai ser. Mas a gente sabe que o nosso Deus é um Deus que ele é o Deus do impossível. Ele vai agir aonde ele tem que agir, ele vai trazer o milagre pra gente. Agora tá a dor, né, de ver a sua mãe no hospital nessa situação. Muito, muito grande. É muito grande e é muito revoltante ao mesmo tempo. É um misto de sentimentos. Né? À noite é em claro, conversando, principalmente eu e minha irmã. Nossa família está muito unida. E é revolta, é angústia, é medo, é amor de saber que também ela está lá naquele leito de UTI, mas ela também está lutando pela vida dela, para que ela permaneça do lado da gente. Em relação ao adolescente, a família quer justiça, não é isso? Quer que ele seja responsabilizado, ou a família por ter liberado o carro? Não é o primeiro caso, né? Se a gente fazer pesquisa aí, não é o primeiro adolescente que comete ato infracional. A gente sabe que a punição para ele vai depender muito também do quadro de saúde da minha mãe. Mas sim, justiça. As autoridades, a lei precisa olhar com mais carinho para essas pessoas. E eu queria, sabe, se eu pudesse ser a última família que passasse por uma dor dessa. Eu queria ser a última, mas eu sei que talvez não vai vir. A justiça precisa fazer alguma coisa para poder mudar esse cenário. Né? Os pais se aproximem dos seus filhos, dos adolescentes. Eu atendo adolescente, eles chegam no meu consultório, eles falam: Alessandra, muitas vezes eu fui para esse mundo porque meu pai não disse não para mim. Eles precisam, essa fase, eles precisam de orientação. Né? Então, que a justiça seja feita pela minha mãe. Certo.
Alessandra, muito obrigada, viu, pela sua entrevista. Eu que agradeço. Malta, você tem mais alguma pergunta para fazer para Alessandra? A gente vê que ela está muito emocionada, né, falando da mãe. Ô, Kátia, eu quero só que você transmita os nossos sentimentos. A cada frase dela, eu me arrepio aqui inteiro, porque ela está vivendo, de novo, uma situação terrível dentro de casa, um drama de estar ali com a mãe entre a vida e a morte, e tem a dignidade de vir em rede de televisão pedir justiça para que, não por vingança, não por achar que essa outra família e esse adolescente mereçam o pior que tem no mundo, não, simplesmente porque ela quer ser a última família a passar por uma tragédia como essa. E vem aqui deixar um recado profissional, que é: pais, orientem os seus filhos, estejam perto deles. Não dá para deixar um carro na mão de um menino de 16 anos para você correr o risco de provocar uma tragédia inominável na rotina, na vida, na história de uma outra família. Uma senhora que com 34 anos de idade ficou viúva, ficou com 2 filhas para criar sozinha, criou com dignidade, era tudo agora na vida das 2 filhas e da neta, e que é atingida por um carro com um adolescente inabilitado ao volante. O que a Alessandra pede é o que nós também pedimos: justiça. Agora, o contexto desse acidente tem muita coisa que ainda não está esclarecida. Esse menino pegou o carro sem os pais saberem? Esse menino estava indo para onde? Como é que funciona? O que aconteceu? Daqui a pouquinho a gente volta com a Kátia, porque a gente está aguardando a gente ter acesso a alguns outros detalhes da investigação para trazer ainda para você aqui ao vivo. Kátia, muito obrigado, viu, pelas informações, e mais uma vez dê o nosso abraço aí na Alessandra, porque ela foi importantíssima essa participação aqui hoje ao vivo, como um recado para as pessoas que nos acompanham. Valeu, obrigado. A forte chuva que caiu em alguns lugares do Distrito Federal ontem provocou a queda de um IP que invadiu uma casa em Planaltina. Foi um susto grande para os moradores. A árvore invadiu a sala de casa. Na hora do acidente estava toda a família em casa, mas felizmente ninguém se feriu. A queda da árvore aconteceu na área rural da Rajadinha 3, às margens da DF-250, em Planaltina. O pé de IP atingiu em cheio parte da cozinha e da sala, quebrando o telhado e o madeiramento. A viga de concreto da cozinha foi rompida e parte da parede também foi danificada. No momento da ocorrência, chovia muito. No interior da residência, havia um casal e uma criança que saíram ilesos apesar do susto. O rastro de destruição, além de móveis e utensílios domésticos danificados, impressionam. O Corpo de Bombeiros utilizou 3 viaturas e 16 militares no atendimento à ocorrência. A Defesa Civil do Distrito Federal foi chamada para avaliação da edificação, que ficou comprometida. Pessoal, eu vou fazer um rápido intervalo. É o tempo de você pegar o seu celular, ficar com ele aí na frente da televisão, porque a gente vai te chamar a participar de uma enquete. A partir de quarta-feira da semana que vem, está liberado não usar máscara em espaços ao ar livre aqui no Distrito Federal. Você vai tirar a máscara, prefere continuar com a máscara, depende da situação. A gente quer te ouvir. Quem sabe hoje, uma semana antes da liberação começar a valer, a gente já tem uma ideia de como que vai ficar a rua, os parques, os espaços abertos do DF na semana que vem. Então pega o celular rapidinho, hein, e volta para cá que a gente está te esperando. Voltamos ao vivo, 12:02. Gente, a partir de quarta-feira da semana que vem, os brasilienses estarão liberados de usar máscara de proteção em espaços ao ar livre. A gente repercute a decisão do GDF como especialista da área da saúde, isso já, mas enquanto a gente troca essa ideia, fica a pergunta aqui para você. Você vai ficar sem máscara ao ar livre? Como é que você faz para responder? Aponta a câmera do seu celular para o QR Code que em breve já está aqui na tela, aqui do lado de cá. E responda, tem as opções aí, mas é lógico, eu esperei tanto por esse dia, essa é a primeira opção. Segunda opção de resposta é, olha, Felipe, ainda tenho medo, eu vou ficar de máscara. E terceira pessoa, Malta, depende do tanto de gente que tiver em volta. O que você em casa vai fazer? Aí você vai e aperta esse send aí embaixo, né? Que é em inglês para enviar. Você vota e daqui a pouquinho a gente vê o resultado. Qual que é a ideia aqui?
é a gente perguntar para centenas de milhares de pessoas que estão assistindo a gente agora o que elas vão fazer. Quem sabe a gente já tem uma ideia de como estará a quarta-feira da próxima semana. Cheio de gente sem máscara na rua, nos parques, ou com o pessoal ainda mais precavido, temeroso e usando máscara. Enquanto você vota e nos dá a sua opinião, o QR Code vai ficar sempre aqui embaixo para você. Basta pegar o celular, apontar a câmera para a TV, você vai ver que é super fácil, de graça. A gente não fica com seus dados, é só para você participar mesmo. Enquanto isso, Ana Helena Germoglio, médica infectologista, está com a gente agora, ao vivo. Boa tarde para a senhora. A Secretaria de Saúde vai ter que ficar muito atenta, né? Porque se a liberação das máscaras coincidir com uma eventual subida do índice de contaminação, eles vão ter que voltar atrás. Boa tarde, Felipe. Obrigada pelo convite. Então, muito provavelmente, né, a ascensão de casos ele não vai coincidir com a liberação do uso de máscara, mas sim a gente vai precisar ficar atento nos 15 dias que vêm posteriores à liberação do uso de máscaras. E se fosse para eu dar um conselho, depende da quantidade de gente que tiver ao redor. Entendi, porque mesmo sendo espaço ao ar livre, pode ter uma aglomeração. Então, na condição de profissional da saúde, a senhora que entende do assunto, dá uma orientação para as pessoas aqui em casa que estão assistindo a gente, que é, se tiver gente em volta, melhor ficar de máscara, principalmente se não for da sua convivência, se não for pessoa que mora com você? Fica um peso muito grande para a pessoa colocar-se na mesma balança, na balança separado, assim, espaço aberto versus espaço fechado. No espaço aberto, eu posso ter uma densidade de população, ou seja, uma quantidade de gente tão grande que ele se torna, às vezes, tão ou mais perigoso do que um local fechado, né? Então, se eu estiver num local aberto e mesmo assim, ao redor de mim, tiver muitas pessoas que não convivem, não são do meu mesmo núcleo domiciliar, não moram comigo, são pessoas desconhecidas, e tem muita gente, não faz sentido eu retirar a máscara ali. A recomendação é que, mesmo sendo um local aberto, a pessoa permaneça com o uso de máscara. É muito mais seguro. É uma medida muito simples, comprovadamente eficaz e que reduz a transmissão e reduz a mortalidade. Deixa eu perguntar um negócio para a senhora. Por exemplo, atividade física ali no parque da cidade, a pessoa que faz uma caminhada ou uma corrida sozinho, tem sido uma reclamação de muitas pessoas, a dificuldade que é evidente de respirar quando você faz uma atividade de alta performance. Muitas pessoas têm se adaptado a isso, outras não têm conseguido, mas essa corrida ao ar livre, sozinho, sem máscara, ela é segura de uma forma razoável? Então, já existe a recomendação do CDC, que é o equivalente da Anvisa aqui no Brasil, que a corrida sozinha, por exemplo, num parque, sem máscara, o risco ele é muito pequeno. Antigamente, né, no ano passado, já existia algum estudo falando que a pessoa até poderia transmitir gotículas e eventualmente contaminar quem estivesse atrás, né? Mas hoje em dia a gente já sabe que o risco, nesse cenário que você desenhou, né, num parque, ambiente aberto, com baixa concentração de pessoas, o risco ele é ínfimo. Só que eventualmente a gente vai, mesmo aqui no parque da cidade, e ele está lotado. Então, a gente precisa ter esse discernimento, precisa ter bom senso. Agora é a hora de usar o bom senso, e principalmente do governo, avaliar as próximas semanas como vão ficar, né, e eventualmente voltar atrás dessa decisão, caso a quantidade de casos aumente. Então, o bom senso é um negócio complicado, né? Porque cada um tem uma avaliação de cada lugar, mas eu queria aproveitar que a senhora está aqui presente para a gente deixar algumas coisas claras. Por exemplo, espaço ao ar livre é aquele que não tem teto, que eu vejo o céu, que venta, que eu estou aqui, não tem nada me cercando. Agora, um shopping não é espaço aberto, né, ao ar livre. Mesmo que seja um comércio com uma estrutura de imóvel grande, ali nós não estamos falando de um espaço aberto. A pessoa ali dentro, melhor ela continuar usando máscara, estou certo? Isso, no local aberto, como você falou, sem tetos, é ao ar livre. Mas, de novo, o bom senso. Se eu estou ao ar livre, por exemplo, numa partida de futebol, centenas de pessoas ao meu redor, o risco, às vezes, ele pode se tornar até muito maior do que por exemplo, aqui no estúdio, que eu estou sozinha, né? Então, um espaço ao ar livre não significa que ele é isento de risco. Ao ar livre, com muitas pessoas desconhecidas ao seu redor, você vai ter risco. E quem mais se expõe é quem tem mais risco de pegar a doença. Isso é fato. Agora, assim, o seguro para tirar a máscara,
o que seria? A gente terminar realmente de vacinar 100% da população vacinável com as 2 doses? Quando é que essa nossa discussão, esse debate, esse esclarecimento aqui para as pessoas em casa nem vai ser mais necessário, porque a gente tem certeza que tirar a máscara não vai trazer perigo nenhum? Felipe, infelizmente, não existe uma data X ou um número cabalístico de 60%, 70%, 80% de pessoal vacinado para a gente retirar a máscara e te dar aquela certeza, né, que você não vai ter um aumento de transmissão. Alguns países já conseguiram retirar a suspensão, o uso obrigatório de máscara, até mesmo com um percentual de vacinados bem menor do que nós temos aqui em Brasília ou no Brasil, né? Em contrapartida, esses locais, eles fazem uma ampla testagem, é disponível, é gratuito e é muito fácil para a população testar diariamente ou a cada 48 horas, que é o que nós não temos aqui. Então, é difícil de eu falar assim, com 70% a gente já vai estar seguro, é claro. Quanto mais vacinado a gente tiver, mais seguro a gente estará, né? Mas 70%, 80%, 100% de vacinados é factível? Muito provavelmente sim, mas desde que a gente invista em outras medidas, principalmente medida de testagem, até porque a gente testa muito pouco, né? O DF está bem aquém do que deveria testar, o Brasil também. E a gente isola muito pouco também. A gente não tem o isolamento dos contactantes, por exemplo. É muito difícil a gente fazer isso aqui no Brasil. Então, a gente tem que ficar muito de olho nessa taxa de transmissão que vai seguir agora as próximas 2 semanas depois da retirada da obrigatoriedade de máscara. Infelizmente, não existe um número cabalístico para a gente utilizar. Não, entendi, mas super importante essa informação que você trouxe, porque às vezes a gente faz uma comparação muito simples, né? Por exemplo, em determinado país da Europa atingiram 75% de vacinação da população e liberaram as máscaras. Aqui, quando a gente atingir, a gente vai poder se comportar da mesma maneira? Depende, porque lá, além da vacinação, há uma outra gama de ações, por exemplo, a testagem em massa, como a senhora mencionou, que é executada e aqui no Brasil a gente falha muito, né? Então não dá para cravar esse número, porque senão a gente corre o risco de fazer uma comparação irresponsável. Mas agora, só veja, essa enquete tá aqui, eu nunca vi uma enquete que o público estivesse tão dividido quanto esse que a gente está agora. Para a senhora ter ideia, você vai ficar sem máscara ao ar livre? Ainda tenho medo. Vou ficar de máscara? É 38% dos nossos telespectadores. Mas é lógico que eu vou ficar sem máscara. Esperei tanto por esse dia, 33% dos telespectadores. E depende do tanto de gente em volta, 29% dos telespectadores. Jogando uma margem de erro razoável aqui para a nossa enquete, eu diria que tá 1/3, 1/3, 1/3. Se as ruas na quarta-feira da semana que vem estiverem como a nossa enquete está agora, de cada 3 pessoas, uma vai estar sem máscara com certeza, a outra vai estar com máscara com certeza e a outra vai estar avaliando o tanto de gente que tem em volta dela para tomar essa decisão. Ana, muito obrigado pela sua presença, por nos ajudar a entender esse tema. Você é muito bem-vinda e até a próxima, viu? Eu que agradeço. Obrigada, Felipe. Obrigado. No Novo Gama, a Polícia Militar salvou mais um bebê de engasgamento que poderia ter sido fatal. Uma câmera de circuito de segurança flagrou o socorro. Nas imagens das câmeras de segurança da região, é possível ver uma viatura da Polícia Militar de Goiás estacionada na porta de uma loja de conveniência de um posto de combustíveis, na cidade do Novo Gama, região do entorno do DF. Um carro estaciona na frente da viatura da PM e os ocupantes descem com pressa e preocupados, com um bebê no colo. O desespero é tão grande que uma das mulheres chega a cair no chão. Nesse outro vídeo, os policiais ajudam as mulheres com o pequeno Kennedy, de apenas 1 mês de idade, que estava engasgado e não conseguia respirar. No posto mesmo, os PMs realizam algumas manobras de desobstrução das vias aéreas. O recém-nascido já estava roxo. Foram alguns segundos de manobras até o bebê recuperar os sinais respiratórios e chorar. Em seguida, o bebê e família foram levados até a UPA do Novo Gama. Na unidade de saúde, o pequeno Kennedy recebeu os últimos atendimentos e passa bem, de acordo com o último boletim médico. A mamãe Maiara agradeceu o atendimento feito pelos policiais. Meu nome é Maiara, estou com meu filho Kennedy. Nós fomos atendidos pelos policiais do posto do Ronanel com engasgamento. Eles fizeram o procedimento e deu tudo certo. Que alívio, hein, mãezinha?
Já estão em vigor aquelas novas tarifas para cobrança de energia elétrica aqui no Distrito Federal, anunciadas pela ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Em várias regiões do DF, a energia cai, demora para voltar, principalmente quando chove. A Ângela é psicóloga e com os atendimentos online, os gastos com energia elétrica na casa dela passaram a ser prioridade máxima. Na última sexta-feira, faltou luz no Lago Oeste e ela deixou de atender 5 pacientes. Como a gente mora longe, a internet só funciona para os atendimentos se for o Wi-Fi. Com o celular eu não consigo contar, às vezes pega, às vezes não pega. Então, se não tem energia elétrica, não funciona a minha internet e eu não consigo atender. O Haroldo tem um restaurante também no Lago Oeste, pertinho da casa da Ângela. Se faltar luz no comércio dele, é prejuízo na certa. A gente tem uma câmara fria onde mantém a cerveja resfriada. A nossa cerveja é fresca. Então, para não perder, não elevar a temperatura, a gente comprar gelo e colocar para manter a temperatura. Tanto a Ana quanto o Haroldo disseram que foram feitos vários contatos com a Neo Energia para reclamar da falta de luz no Lago Oeste. Foi aberto o chamado, tem um protocolo em relação a esse chamado aberto. Eu fiquei desde mais ou menos 3 horas da manhã conversando por mensagem direta no Twitter com alguém da Neo Energia durante todo o dia de sexta-feira e eu não tive nenhuma resposta de previsão. Rubino Ramos, morador de Sobradinho 2, é outro consumidor que passou mais de 24 horas sem energia. Eu não consigo atender as demandas do meu trabalho e sem energia também eu não consigo fazer as coisas da faculdade. O pior ainda é eu estar tendo os problemas aí de alimentos da minha família aqui que vão estragar. As novas tarifas de energia elétrica definidas pela ANEEL entraram em vigor no dia 22 de outubro, medida que atinge mais de 1 milhão de consumidores. O índice médio de atualização das tarifas ficou em 11%, aumento que vai parar direto na conta do contribuinte. Você está pagando um valor muito alto pela energia e você não tem um retorno adequado, não só em relação à segurança de que a luz vai se manter, mas especialmente em relação ao que acontece quando a luz cai. Eu não posso passar esse reajuste para o meu cliente, então a gente tem que absorver isso no bolso da gente e penaliza o comerciante. De acordo com o gerente do Centro de Operações Integradas da Neo Energia, desde que a companhia assumiu as operações no DF, foram investidos mais de 80 milhões de reais para solucionar problemas na rede elétrica e evitar quedas de energia. Esse ano, só com o início da concessão, já diminuímos em 13% o tempo médio de interrupção dos clientes. Claro que temos situações pontuais, de acordo com chuvas, ou até furto de cabo subterrâneo feito por terceiros. Este engenheiro eletricista explica que a ANEEL estabelece uma quantidade máxima de ocorrências de queda e de horas de energia em cada região durante o ano, e que o consumidor deve buscar restituição nos casos de abusos. Se faltar luz muitas vezes na sua residência ou ficar muitas horas sem luz, isso tem que aparecer na sua próxima conta, e se isso viola o limite de tempo autorizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, o consumidor tem direito a receber uma multa da distribuidora. Ô, pessoal, você usa transporte por aplicativo? Tenho certeza que você pelo menos tem baixado aí no seu celular, numa eventualidade você usa, né? Mas tem gente que usa todo dia. E tem muito cliente reclamando dos problemas cada vez mais comuns, por exemplo, cancelamento das viagens. Lembra da noiva que pediu 20 vezes, teve que ir dirigindo ela mesma para o casamento? Pois é, parece que com o surgimento de um novo aplicativo desenvolvido aqui no Distrito Federal, a concorrência pode aumentar e alguns desses problemas serão resolvidos. Demora na localização de motoristas, cancelamento de corridas. Quem precisa de carro por aplicativo tem uma lista de reclamações. Demora, cancelamento, constrangimento. Tem vezes que a gente manda mensagem, cancela, depois ainda por cima cobra, né? Os motoristas se defendem, dizem que não tá fácil continuar na profissão. Às vezes o cara você vai atender uma corrida de 6 a 7 quilômetros, o cara vai rodar 2,5 km. Então, na verdade, não é compensativo. Na verdade, o passageiro, ele fica indignado, sim, eu até não tiro a razão dele. Mas a gente também tem um custo muito alto. De acordo com o sindicato que representa a categoria, caiu em 25% o número de motoristas aqui no DF este ano. Devido a esses aumentos exorbitantes que todos estão vendo aí dos combustíveis, e continua os baixos repasses dos aplicativos.
Então, estamos torcendo por melhorias. Foi pensando nas dificuldades dos motoristas que um grupo de empresários daqui de Brasília criou um novo aplicativo. A promessa é de um serviço mais rentável para os condutores. Enquanto a taxa de repasse da corrida nas outras empresas varia de 65% a 70%, esse app garante que o motorista que rodar por ele vai ficar com 88% do valor da viagem e ainda vai ter acesso a um clube de vantagens. Abastecimento com até 30 centavos de desconto por litro, plano odontológico, plano de saúde, parceria com o Atacadão Dia a Dia, descontos, monitoramento das suas corridas 24 horas. O aplicativo foi regulamentado pela Secretaria de Mobilidade e já começou a funcionar. Para ser motorista na empresa, o condutor precisa ter carteira de habilitação, um veículo com tempo de uso limitado, o certificado de registro e licenciamento, além de certidão negativa de antecedentes criminais. Já para o usuário, nada muda. A tecnologia é bem parecida com as outras plataformas do mercado. É mais uma opção. Geralmente a concorrência ela aumenta, né, mas o nível de trabalho, né, aumenta também a vontade dos trabalhadores para ganhar mais e isso facilita, né, os dois lados, porque aí a gente vai ter mais motorista para chamar, vai ter mais gente aceitando, né, porque vai ter mais concorrência e vai ter mais pessoas trabalhando também. Luzinete está entre os 70 condutores que já se cadastraram no aplicativo. Motorista há 4 anos, vê a novidade com expectativa de dias melhores. Eu estou animada. Eu gostaria que realmente deslanchasse, né? Que tivessem bastante passageiro, bastante motoristas, né? Eu estou apostando tudo. Luzinete, um abraço para a senhora, viu? Os postos de combustíveis já começaram a repassar ao consumidor aquele novo reajuste praticado pela Petrobras. O aumento é sentido principalmente por pessoas que trabalham no setor de transportes, como motoristas de aplicativo, mas também os caminhoneiros. R$ 6,99 é o preço da gasolina neste posto em Brasília. Achou um absurdo? Então, que tal R$ 7,89 em Bagé, no Rio Grande do Sul? Se tá difícil para você abastecer seu carro, imagine então para quem depende do combustível para o ganha-pão. É o caso dos caminhoneiros. Com o reajuste que começou a valer nesta terça-feira, o preço do óleo diesel ficou em média 25 centavos mais caro na bomba. Esses 25 centavos têm um peso e tanto no bolso do seu Antônio, caminhoneiro há 25 anos. Ele fez as contas. Numa viagem de São Paulo a Salvador com 2.000 quilômetros, considerando que o caminhão dele faz 3 com 1 litro de diesel, o custo foi de R$ 3.335 para cerca de R$ 3.500. A gente paga para trabalhar. Eu vou trabalhar por R$ 400 por dia, acho que nem isso está me sobrando por dia para mim ficar dormindo em cabine de caminhão, correndo risco de assalto, a todos os perigos da estrada. Pelos cálculos deste consultor na área de combustíveis, os profissionais autônomos que rodam em média 5.000 quilômetros por mês terão um acréscimo de R$ 1.200 no custo mensal com o novo reajuste. Semana passada, o presidente Jair Bolsonaro anunciou, sem indicar a fonte de recurso, que dará um auxílio de R$ 400 a 750 mil caminhoneiros. Então, se por um lado você tem um aumento na despesa mensal em torno de 1.200 e por outro lado você tem um benefício que seja de R$ 400, ele acaba atenuando esse impacto, mas não resolve. Em Minas Gerais, o governo estadual decidiu baixar em 1 ponto percentual a alíquota do ICMS sobre o diesel, o que na prática vai reduzir em 5 centavos o valor do imposto. Mas o diesel já ficou tão mais caro esse ano que o seu Antônio decidiu colocar o caminhão à venda. Se aparecer um doido que queira comprar, não estou pedindo muito não. Com uma boa conversa o negócio está feito. Vixe, está entregando quase de graça. Por falar em caminhoneiro, o caminhoneiro conhecido como Zé Trovão se entregou à Polícia Federal em Joinville, Santa Catarina. Marcos Antônio Pereira Gomes estava foragido desde o início do mês de setembro. Ele teve a prisão decretada por incentivar atos violentos em manifestações bolsonaristas. Momentos antes de se apresentar à Polícia Federal, Zé Trovão recebeu orientações do advogado na varanda de casa em Joinville, norte de Santa Catarina. É que a pessoa que se apresenta, ela está demonstrando confiança na justiça, por um lado, e autoconfiança.
Porque ela diz assim, bom, se eu tenho uma história para contar e se nessa história eu não vejo crime, eu vou me apresentar. Marcos Antônio Pereira Gomes estava foragido da justiça há 1 mês e meio. Ele teve a prisão decretada após incitar a população a praticar atos violentos. Apoiador do presidente Jair Bolsonaro, Zé Trovão é um dos líderes dos caminhoneiros. A prisão foi decretada em 3 de setembro pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, relator do inquérito que investiga atos antidemocráticos. Zé Trovão foi um dos organizadores dos bloqueios realizados por caminhoneiros em diversos estados durante os atos do dia 7 de setembro. Com o fim da greve dos caminhoneiros, ele fugiu para o México, onde tentou asilo político. O nome dele chegou a ser incluído na lista da Interpol. Durante o período que esteve foragido, Zé Trovão publicava vídeos em suas redes sociais. Agora, o caminhoneiro está à disposição da justiça. O advogado de defesa, Elias Matar Assad, disse que vai recorrer do pedido de prisão. Os atos humanos dele são perfeitamente explicáveis à luz do direito penal. E nós entendemos que há material para ele ser absolvido. Deixa eu voltar para o assunto do combustível, porque uma das melhores características do brasileiro é a capacidade de rir em meio ao caos, não é? Embora esteja ficando cada vez mais difícil. Com a gasolina aumentando de preço todo dia, aumentam também os memes que tiram sarro dessa situação. É rir para não chorar. Quando a gente acha que não pode piorar, piora. O litro da gasolina amanheceu 21 centavos mais caro. Tem lugar que já está cobrando R$ 7,19 por 1 litro de combustível. O brasiliense está tendo que escolher entre abastecer o carro ou comprar 1 quilo de feijão, que custa em média R$ 6,99. Rapaz, tá osso, viu? Só os 15 contos aqui, que tá difícil, cada dia mais difícil. Você colocar a gasolina, olhar no painel e ver que a quantidade não está suficiente para o seu dia a dia e que a quantidade também para a semana não vai dar, o trem é terrível. Na internet, os internautas aproveitaram a oportunidade para encher as redes sociais de memes. Olha só o marcador de combustível paradinho com os humildes R$ 50. E aí, já sabe onde vai levar o crush para jantar hoje? Olha que opção romântica. O litrão tá caro, mas te garanto que será inesquecível. A gente brinca, mas não tá fácil. Esse foi o 15º reajuste do ano. São 21 centavos a mais na gasolina e 28 no diesel. Segundo a Petrobras, esse aumento é importante para manter o equilíbrio com o mercado internacional e para que a gente não corra o risco de desabastecimento. Mas mesmo caro não pode ser abusivo. Então atenção, se você ver um preço muito alto, pode denunciar ao PROCON, no número 151. Esses são os 3 órgãos, Ministério Público, Agência Nacional de Petróleo e PROCON. E todos têm os seus canais de denúncia. O que o consumidor tem que fazer é denunciar quando encontrar alguma coisa errada ou alguma questão abusiva. Mas disso tudo, a gente tira uma conclusão. O Zé Neto e o Cristiano vão ter de amenizar a falta da crush com bebida mesmo, viu? Porque apagar fogo com gasolina tá dando não. Tô tentando apagar fogo com gasolina. Meu Deus do céu. Mas tem uma hora que nós vamos ter que parar de rir desses memes, né, gente? Porque tá ficando trágico. O relatório final da CPI da pandemia foi votado ontem à noite. Foram 80 indiciamentos, além do pedido para que o presidente da República seja banido das redes sociais depois daquela história de ter relacionado a vacina da Covid-19 com a AIDS. Depois da aprovação do relatório, o documento vai ser entregue aos membros do Supremo Tribunal Federal, para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e também para o Procurador-Geral da República, o Augusto Aras. Carolina Aguiar está com a gente, ela é a chefe de reportagem da cobertura nacional da SBT Brasil aqui em Brasília e traz as informações. Carol, então acabou, né? CPI da pandemia chegou ao fim. Que informações você tem pra gente? Oi, Felipe Malta. Acabou sim, mas agora que vem os desdobramentos, né? O relatório foi aprovado ontem já por volta de 7h30, 8 horas da noite e por 70 votos a 4. Agora de manhã, os senadores já foram até a Procuradoria-Geral da República para entregar esse documento ao Procurador-Geral Augusto Aras, que é ele o responsável agora por tocar as investigações. É o Ministério Público que vai dar andamento agora aos pedidos de indiciamento feitos no relatório, principalmente nos pedidos de indiciamento do presidente Jair Bolsonaro, né? Foram 9 crimes
citados pela CPI da pandemia. O procurador chegou a comentar nas redes sociais esse relatório, disse que a CPI já trouxe resultados e que esse documento é muito importante para que agora o Ministério Público possa tocar as investigações de autoridades com foro privilegiado, que é o caso do presidente Jair Bolsonaro. Logo em seguida, os senadores deixaram a PGR e foram até o STF entregar esse documento para o ministro Alexandre de Moraes. É ele o relator dos inquéritos relacionados ao presidente Jair Bolsonaro que correm no STF. E à tarde, a maratona continua. Eles vão entregar o documento para o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, que é também o presidente do Congresso e que vai ser o responsável por dar andamento aos projetos de lei que a CPI sugere. Carol, deixa eu aproveitar que você está aqui presente para chamar a atenção do pessoal de casa para um outro assunto. Eleições 2022. O presidente do Senado, falando nele, Rodrigo Pacheco, esteve agora há pouco numa cerimônia de filiação ao Partido Social Democrático. Ele é, Carol, um provável candidato à presidência da República? Pode disputar essas eleições com Jair Bolsonaro e, quem sabe, o ex-presidente Lula? É sim, Malta. Tem muita gente ali flertando com o Rodrigo Pacheco, mas ele decidiu sair do Democratas, que é o antigo partido dele, para o PSD. O Democratas se uniu ao PSL, formando a União Brasil. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é um dos membros ali do Democratas que não concordava muito com essa união. Já tinha recebido um convite do presidente do PSD, Gilberto Kassab, e aceitou o convite e está se filiando hoje, neste momento, ao PSD. A cerimônia acontece agora e já há ali uma aclamação dentro do partido para que ele seja um candidato à presidência da República. O nome dele é muito falado porque no momento de tanta polarização, né, entre esquerda e direita, entre Bolsonaro e Lula, uma terceira via, como vem se falando, né, é muito procurada. E o nome de Rodrigo Pacheco vem sendo cogitado como essa terceira via. Lembrando que os candidatos, quem for candidato à presidência da República em 2022, tem até março do ano que vem para se filiar. E o presidente Jair Bolsonaro ainda está sem partido, viu? Carol, será que a gente está pronto para 2022? Imagina comigo, vai ter carnaval de novo, depois vai ter São João, vai ter Copa do Mundo e vai ter eleição para presidente da República na situação que a gente está vivendo hoje. Muito obrigado, Carol, pelas informações. Bom trabalho para você. Você que está em casa nos acompanhando já sabe que a gente fica até 13h ao vivo. Então, por isso, esse break agora não é para você ir embora, é para você esperar um pouquinho. Tem jornal até 13h. A gente volta já antes do break. Vamos ver a previsão do tempo? Aliás, vamos ver, tem imagens? Olha, o céu está mais bonito hoje do que ontem. Tem nuvens, tem previsão de pancada de chuva, mas só em áreas isoladas e a temperatura agora está em 26 graus. Com o céu assim deve estar bem fresquinho aí fora. Umidade relativa do ar em 48%. O SBT Brasília, primeira edição, volta já. Espera aí. A gente volta agora ao caso da dona Ivonete Marcelina, de 67 anos de idade, que está internada em estado gravíssimo no hospital de base, depois de ter sido atropelada por um adolescente. Ela foi atropelada enquanto atravessava a faixa de pedestre lá na Via Leste, em Ceilândia. A Kátia Gomes está na delegacia, já entrou com a gente ao vivo, mas agora atualiza a situação da investigação pra gente. Kátia, com você. Oi, Malta. Eu quero só corrigir duas informações. Primeiro, o adolescente, ele tem 17 anos e não 16. E outra informação também é que ele chegou a prestar socorro. Na imagem aparece ele saindo com o carro logo depois do atropelamento, só que ele sai e depois ele volta. Ele estaciona o veículo e fica um pouco ali mais distante porque ele ficou com medo de ser linchado ali pelos moradores, as pessoas que estavam ali na região, né? Já que ele tinha acabado de atropelar uma pessoa. Na delegacia, esse adolescente disse que pegou o carro escondido de um tio e estava indo na casa da mãe dele, que fica bem próximo. Então, o percurso que ele estava andando ali não era muito longo, né? Por isso que ele pegou esse carro, a justificativa dele, do tio, iria até a casa da mãe. Ele disse que quando viu o veículo branco parado na faixa, ele tentou parar, mas não conseguiu, né? E foi nesse momento em que a dona Ivonete, de 67 anos, foi atropelada. Eu vou conversar agora com o delegado Juvenal Campos, que está aqui ao meu lado. Ele está responsável por essas investigações, para saber exatamente como é que vai proceder agora o caso, né? Esse adolescente delegado, ele responde pelo crime, né? Não existe essa história de que pai ou mãe pode responder por ele. Boa tarde. Boa tarde, Kátia. Sim, na verdade, o adolescente responde por um ato infracional que é análogo ao crime, né, de lesão corporal culposa e falta de habilitação.
Ele foi autuado em flagrante aqui pela DCA2, pelo delegado de plantão, e foi liberado em seguida. Ele fez também teste do bafômetro, solicitado por uma viatura do Detran que veio aqui fazer o teste, deu negativo. E agora vai ser agendada uma audiência na Justiça, né, no NAIJUD, que é o Núcleo de Atendimento Integrado da Justiça que atende os jovens infratores, e lá o juiz vai impor uma medida socioeducativa. No caso em questão, já que não é uma infração gravíssima, né, que é sem intenção, normalmente é uma LA, uma liberdade assistida. E delegado, existe alguma possibilidade dos pais responderem criminalmente por ele? Não, o que existe é a possibilidade da família acionar a Justiça Civil e aí pedir danos morais, né, que é indenização em dinheiro. Delegado, o estado dela é gravíssimo, 20% de chance de sobreviver se essa mulher não resistir. Muda a tipificação do crime? Infelizmente é uma fatalidade, né? E a polícia está solidarizada com a família, que deve estar sofrendo muito. A gente espera que não, mas se ela vier a falecer, a óbito, o adolescente passa a responder então pelo ato infracional de homicídio culposo, já que as lesões que provavelmente vão ocasionar o óbito tem nexo causal, então ele responde por ato infracional de homicídio culposo. Por enquanto ele está em liberdade, né? Nesse caso não fica preso até o julgamento? Sim, ele responde liberdade, vai ser marcada uma audiência, né? E nessa audiência o juiz vai impor a medida socioeducativa mais adequada para o caso. Tá certo, então, delegado, muito obrigado pelas suas informações. E, Malta, a gente vai continuar acompanhando esse caso e também atualizando o estado de saúde da dona Ivonete. Eu volto com você. Obrigado, Kátia. Agradeço ao doutor Juvenal pela presença com a gente aqui ao vivo, tá? Obrigado. Gente, agora a gente vai para o nosso momento do esporte SBT Olé. Você confere aqui às quartas-feiras. Meus amigos, o Olé tá de cara e de dia novo. Nosso encontro semanal agora será às quartas-feiras, dentro do SBT Brasília, primeira edição. Mas o nosso jeito de tratar de todos os esportes e de uma forma pouco convencional continua. E é desse jeito, então, que a gente começa falando de basquete. O pontapé inicial, quer dizer, nesse caso eu acho que é ponta-mão, né? Do NBB foi dado no fim de semana. Se liga aí. Na temporada 2021/2022, 17 times disputam o tão sonhado título do Novo Basquete Brasil, o NBB. Neste ano, o campeonato conta com representantes de 7 estados, além do Distrito Federal. A fase de classificação terá turno e retorno e os 12 primeiros classificados passam direto para os playoffs. E nessa etapa, os 4 melhores colocados vão para as quartas de final, enquanto os outros 8 times disputam as oitavas. O pontapé inicial da competição foi dado no último sábado, com um confronto entre São Paulo e Flamengo no ginásio do Morumbi. O time carioca levou a melhor, fazendo 86 pontos contra 61 do time paulista. Assim como no futebol, o Flamengo é o atual bicampeão e, por isso, o time a ser batido está em outro patamar. Passe, assistência maravilhosa! Presente desde 2018 no calendário da Liga Nacional de Basquete, a Copa Super 8 também foi mantida para essa temporada. O torneio consiste em uma disputa de mata-mata com os 8 melhores colocados do primeiro turno do NBB. O campeão leva uma vaga na principal competição do continente, a Basketball Champions League Américas, em janeiro do ano que vem. Apesar do nome, ela seria equivalente à Libertadores do basquete. Para a temporada 2021-2022, 8 times vêm de São Paulo: Baru Basquete, Paulistano, Pinheiros, Mogi Basquete, Rio Claro, São Paulo, SESI Franca e Corinthians. Nos demais estados temos Brasília Basquete e Cerrado, que representam o Distrito Federal, Caxias do Sul Basquete e União Corinthians, do Rio Grande do Sul, Flamengo do Rio de Janeiro, Fortaleza Basquete Cearense, do Ceará, Minas Tênis Clube, de Minas Gerais, Pato Basquete, do Paraná e Unifacisa da Paraíba. E assim está aberta a temporada do Novo Basquete Brasil. Bola pro alto que a partir de agora
todo jogo é de campeonato. Já virou tradição aqui no Olé a gente mostrar as melhores jogadas de videogame ou de computador que vocês mandam pra gente. O pessoal já tá até comentando por aí nas redes sociais, viu? Vamos ver então o lance da rodada? Aí você tá vendo o Toca do Raposo, que eu acho que deve ser cruzeirense, né, pelo nome, ganhando um 1x3 no Apex Legends. Agora é hora do Gumiru com um gol aéreo no Double Tap no Rocket League. Ainda bem que botaram esse jogo aqui, eu me amarro nele, hein? Ih, caraca, olha lá. Cristiano Ronaldo. Esse é o Cristiano Ronaldo dos carros, ó. Bicicleta, tá de pé o torcedor em Turim. Aí mais um gol aéreo no Rocket League, esse do Argael. Que isso, hein? Olha o replay, ó o Gumiru ali embaixo. E agora, para terminar, o Roberto Moza matando 4 dos 5, desarmando a bomba na fumaça e ganhando a rodada depois de o oponente errar quase todos os tiros. Eu descobri que isso chama Pinou. Lembrando sempre que você pode aparecer aqui no Olé, é só mandar pra gente o seu melhor lance de videogame, de computador, de qualquer jogo, pelas nossas redes sociais, Olé SBT no Instagram e Olé_SBT no Twitter. Tô esperando a sua participação, hein? Pois é, o Mengão enfrenta o Palmeiras na final da Conmebol Libertadores em 27 de novembro, com transmissão exclusiva em TV aberta aqui pelo SBT, e a venda de ingressos para quem vai acompanhar o jogo lá em Montevidéu começa hoje. Só que o bilhete mais barato custa o equivalente a R$ 1.100. R$ 1.100. Por isso, o Olé separou 3 coisas que você consegue fazer gastando o mesmo valor. Em primeiro lugar, dá para comprar um pacote de viagens para 2 pessoas com passagem e hospedagem para passar um fim de semana ou no Rio de Janeiro ou em São Paulo. De quebra, ainda dá para pegar um jogo de Palmeiras ou Flamengo. Lembrando que R$ 1.100 é só o preço do ingresso. A passagem a gente já até comentou aqui com você como fazer para economizar. Dá uma olhada lá nas nossas redes. Em segundo lugar, dá para comprar um carro que vai te levar a vários outros jogos do Flamengo ou do Palmeiras. A gente separou aí 3 opções bem bacanas. Tem essa Belina aí 1978, boa de motor e com 4 pneus novos, hein? Imperdível. Também tem esse Monza 87 que só tem que arrumar o cabeçote. Também tem esse Uno milha aí pra roça só por R$1.000, não me venha com proposta absurda, pede o dono, né? Pô, até porque um Uno desse por R$1.000? Que isso, hein? Que proposta absurda, não dá pra fazer. Em terceiro, mas não menos importante, dá pra comprar quase 10 quilos de picanha para fazer um churrascão e convidar toda a galera para assistir o jogo. O Olé vai ficando por aqui, mas antes de encerrar, eu vou falar de um tema que está movimentando as redes. Apesar de as chances serem de apenas 15%, a torcida vascaína tá empolgada, tá confiante. É por isso que eu termino aqui com uma pergunta. O Vasco sobe? Sobe, tchururudu, tô falando pode crer. Oh yes, o Vasco sobe, tchururudu, tô cansado de dizer, yeah, yeah. Sobe, tchururudu, tô falando pode crer. Oh yes, o Vasco sobe, tchururudu, tô cansado de dizer. E a cada rodada que passa, hei de ver Fernando Diniz, nada se compara a esse homem. Nenê Marquinhos, vou cantar, acreditar, de volta à Série A, conquistar o acesso e não mais rebaixar. Oh yes, Cano, eu te amo e quero tanto você sempre em Janu. Não, não é mentira, nem hipocrisia, é amor. Mete gol no Fla, no Flu. Cano, eu te amo e quero tanto você sempre em Janu. Não, não é mentira, nem hipocrisia, é amor. Mete gol no Fla, no Flu.
A gente tem que fazer intervalo, né? Gente, esse trem ficou bonita essa paródia não, viu, Jordão? Melhor a gente pensar a métrica da música, do verso, da canção, o ritmo. Vamos fazer um intervalo, gente. Na volta tem enquete de novo pra gente falar de Mega Sena acumulada e a enquete pra valer pra falar de máscara. Se você vai andar sem máscara semana que vem ou se você vai ficar de máscara porque ainda tá com medo. O intervalo é rapidinho, a gente volta já. Coisa que pode resolver um problema financeiro, é mais difícil, mas vai que, né? São os 33 milhões de reais do sorteio da Mega Sena. Vai ser feito hoje, 8 da noite. Pode apostar até às 7 pela internet ou presencialmente nas lotéricas. Tatuzinho está em uma delas. Tatu, com você. Pois é, Malta, boa tarde para você, a todos assistindo ao SBT Brasília, no DF também no entorno. Eu, por exemplo, já fiz a minha aposta simples, veja só. Aqui, vou fazer daqui a pouco, já vou registrar. Para mim, no caso, para você também. Imagina, 33 milhões de reais. 16 para mim, 16 para você. Eu acho que dá bom demais, né? E esse valor, o curioso, como você disse, por exemplo, na poupança, mensalmente, ele rende cerca de 118 mil reais mensais. Esses 33 milhões, se um apostador único ganhar ele dá, por exemplo, para comprar 80 carros de luxo, no valor cada um de 412 mil reais. Como você disse, as apostas elas acontecem até às 19 horas, aqui na parte física, mas também pode ser feito pelos sites da Loteria da Caixa. Essas apostas podem ser feitas, aposta simples 4,50 e assim vai. Deixa eu até conversar com o moço aqui, tudo bom, moço? Eu vi que você já pegou aqui uma fezinha, você apostou hoje a Mega Sena? Na Mega Sena não, só aposto na quina. Agora me fala uma coisa, a Mega Sena tá 33 milhões de reais. Se você ganhasse 33 milhões, o que você faria? Primeiramente eu compraria uma casa. É? Compraria uma casa, né? E depois? E depois pensaria no restante que ia fazer com o dinheiro, que é muito dinheiro. Agora é muito dinheiro, né? É muita grana, muita grana. Não dá nem pra imaginar, porque 33 milhões de reais, eu, por exemplo, eu falei até pro Malta lá no estúdio lá, que a gente poderia dar uma descansada bem folgada, ficar um bom tempo ficar sem trabalhar, né? É verdade, né? Daria para ficar muito tempo sem trabalhar, mas eu penso primeiramente, quando eu jogo na loteria, primeiramente uma casa. E o restante garantia, depois, né? garantia. Qual que é o seu nome? Hugo. Hugo, obrigado pela sua gentileza em falar comigo, obrigado. Tá aí, brigadão. Tá aí, ô Malta, as apostas, como disse, aposta simples 4,50, a população, né, o cidadão de Brasília, que já é acostumado a ganhar na Mega Sena, principalmente nas loterias aqui da capital federal, podem chegar à parte Primeiro, física. vou falar um negócio, que o sonho da casa fala. própria é o sonho de todo mundo, né? Mas eu queria aproveitar que o Tatu tá ali na rodoviária pra gente falar do tema que esquentou o nosso jornal hoje e que tá todo mundo participando. Máscara. A partir de quarta-feira da semana que vem, em espaço livre, você que não quiser usar máscara não precisa, porque agora tá liberado. A gente continua com a nossa enquete, você aponta a câmera do seu celular pro QR Code que aparece aí na tela e vota, ó. Ainda tenho medo, vou ficar de máscara, ou então, mas é lógico que eu vou tirar, tô esperando tanto por esse dia e depende do tanto de pessoas que tiver em volta. Tatu, você tem mais 2 minutinhos, conversa aí com o pessoal. Será que as pessoas aqui de Brasília estão prontas para esse dia que a gente tanto esperou, em que não vai ser mais obrigatório tirar a máscara, ou o pessoal vai querer continuar com essa proteção a mais? Tatu, conversa com o pessoal aí pra gente sentir. Vou chegar aqui, eu vou sentir aqui para tentar conversar com as pessoas. Deixa eu chegar aqui, tudo bom, moça? Bom dia. Oi, moça, tudo bom? Desculpa molar você. Tudo bem com a senhora? Tudo. Me fala uma coisa, a partir do dia 3 agora o GDF liberou o não uso de máscaras em locais públicos ao ar livre. A senhora vai sentir-se segura, vai tirar a máscara? Como é que vai ser? Eu prefiro ficar com minha máscara, mesmo no lugar aberto eu vou ficar com minha máscara. A senhora quer essa proteção? Quero. Eu sou de idade, 56 anos. Qual é o nome da senhora? Maria de Oliveira. Dona Maria de Oliveira, obrigado pela gentileza e pela educação em falar comigo. Deixa eu chegar aqui num jovem aqui, tá bem? Tudo bom, moço? Bom dia pra você. Bem-vindo ao SBT Brasília. Me fala uma coisa, a partir do dia 3 o GDF já liberou o não uso de máscaras em locais públicos ao ar livre. Você vai continuar com máscara ou vai tirar a máscara? Eu vou continuar com máscara. Eu sei que eu não represento muito risco pela doença, mas outras pessoas representam e eu não gostaria de espalhar a minha doença para alguma pessoa caso eu tiver. Ou seja, quer garantir saúde para você e para os outros. Exatamente. Obrigado pela sua gentileza. Tá aí, Malta, a opinião das pessoas, a maioria delas? Isso, Tatuzinho, prazer falar com a senhora, viu? Deixa eu chegar aqui na outra pessoa aqui, dessa moça aqui, tudo bom, moça? Eu sei que você tá com vergonha, pegou o celular aí, tá querendo correr de mim? Me fala uma coisa, dia 3, uso não liberado de máscara, locais públicos ao ar livre. Vai continuar de máscara ou tirar? Vou continuar? Com certeza, eu trabalho na área da saúde e vou continuar. Para você a máscara representa?
Proteção, com certeza. Obrigado pela gentileza e pela educação. Tá aí, malta, a maioria das pessoas, pelo menos os 3 aqui entrevistados, vão continuar com máscara nesse dia 3 aí, quando o GDF já liberou o não uso dela em locais públicos ao ar livre. Excelente, Tatu. Obrigado, viu, por ter conversado aí com o pessoal. Olha, comentário, tem gente que diz, é uma falta de respeito quem acha correto não usar máscara, porque não cuida da própria saúde. O outro, é uma questão de se importar ou não com a saúde própria ou alheia. Aí mais uma pessoa, eu acho melhor tirar a máscara, porém é melhor usar no mercado, nos ônibus, mas na escola não é preciso, minha opinião. Ih, não entendi não. Outra pessoa, teríamos que ter 100% de certeza de que o vírus não vai mais matar nem contaminar ninguém. São comentários que a gente recebeu aqui na pesquisa que você fez apontando para o QR Code. Só para a gente ver o resultado, 39% dos nossos telespectadores dizem que ainda tem medo e vão ficar de máscara. 32%, 33% agora. Claro que eu vou tirar, esperei muito por esse dia. E outros quase 30% dizem que depende do tanto de gente que tiver em volta. Obrigado pela sua participação. O Cerrado Basquete estreou com vitória ontem contra o São Paulo. Na prorrogação, o time do DF venceu, fora de casa, o tricolor paulista por 78-76. O Cerrado Basquete enfrentou um adversário de peso. Jogando em casa, diante de sua torcida, o São Paulo, que é o atual campeão paulista, entrou em quadra liderado pelos norte-americanos Tyrone e Bennett e pelo tetracampeão do NBB, Marquinhos. Encarou a marcação, 2 e a falta! Mas em duelo disputadíssimo, o Cerrado deixou a pressão de visitante de lado e venceu os 2 primeiros quartos. Na volta do intervalo, o São Paulo iniciou uma recuperação. O tempo regulamentar terminou empatado em 68-68. A partida foi definida na prorrogação. Com 10-8 no tempo extra, o Cerrado venceu o jogo por 78-76. Se pra fora! A bola não cai do Isaac, o Cerrado vence o jogo! Com 23 pontos no duelo, Juan foi o cestinha da equipe brasiliense. O jovem de 20 anos se emocionou com o resultado. Eu esperei muito tempo para esse momento. E eu consegui atuar da melhor forma. Os meus companheiros de equipe acreditaram em mim. Eu dei o meu melhor em quadro, vou continuar dando até o final da temporada. O próximo jogo do Cerrado será em casa, no ginásio da SEB, no dia 2 de novembro, contra o Pinheiros. Já o outro representante da capital federal no NBB, o Brasília Basquete, também vai fazer a sua estreia contra o São Paulo nesta sexta-feira, no ginásio do Morumbi. A bola laranja sobe às 8 da noite. Obrigado, pessoal, pela audiência. De noite, 7h20, tem SBT Brasília, segunda edição, com Viviane Costa. Nós voltamos a nos ver amanhã, 15 para meio-dia, aqui na hora do almoço, do primeira edição. Boa tarde para você, até amanhã. Tchau!